Obrigado a todos aqueles que estão chegando no canal. Meu nome é Rômulo Freire. Aqui nesse canal a gente fala de medicina e saúde. Se vocês gostarem do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e compartilhando esse vídeo. Eu recebo várias mensagens, tanto no Instagram como também lá no consultório, e a gente selecionou aqui uma das perguntas para a gente fazer esse vídeo. Então, doutor, como eu sei se estou com câncer? Então vamos lá. Essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis para responder na medicina, mas vamos aqui de uma forma resumida falar os principais sinais e sintomas que podem ter relação com câncer. Lembrando, pessoal, que todo paciente ele deve ser avaliado por um profissional médico. Qualquer alteração a nível do DNA pode corresponder a uma mutação, e essa mutação ela pode se perpetuar para outras células no processo de divisão celular. A primeira situação em que pode estar relacionado o câncer é a pessoa tiver uma perda de peso, mas uma perda de peso significativa, não uma perda de peso nenhuma, 2 kg. E essa perda de peso, ela não tem relação com nenhuma alimentação restrita que esse paciente está tendo, né? Muitas vezes ele está fazendo um regime, e também não tem relação com a atividade física que ele perdeu ali naquele processo de aumento da sua atividade física. Então, se não tiver nenhuma relação, pode ser que seja provocada também por conta de um tumor. Porém, pessoal, existem algumas situações, algumas doenças que o paciente também tem uma perda de peso significativa. Existem algumas doenças no trato gastrointestinal, existem algumas doenças como a própria diabetes, no estágio em que ela está muito avançado, o paciente ele pode ter uma perda de peso considerável. Então veja que não necessariamente o paciente vai estar com câncer se tiver essa perda de peso significativa. A outra situação, pessoal, também está relacionado com manchas de pele. Paciente que tem uma mancha de pele que está aumentando, tenha características de bordas irregulares, tenha mais de uma coloração, ou se for uma ferida que nunca cicatriza, não sei quanto tempo aquela ferida ali não está cicatrizando. Então é necessário que um médico avalie, né? De preferência o dermatologista, ele vai ter todo o cuidado nessa avaliação, ele tem um aparelho que amplia a imagem e também verifica com mais precisão essas alterações. A outra situação é o paciente que tem um sangramento, seja ele um sangramento no trato gastrointestinal ou então um sangramento genital. Vamos falar aqui no trato gastrointestinal. O paciente ele foi evacuar e nas suas fezes foi observado sangue. Existe a possibilidade de ser um tumor, assim como também existe grande possibilidade de o paciente ter uma hemorroida, né, que não tenha relação com o tumor. Então, por isso que é importante todo o sangramento nas fezes ser observado, pessoal. E muitas vezes o sangue ele não vem nem de coloração vermelho vivo, ele vem com as fezes escuras, né? Então essa característica escura também deve ser avaliada. Existe até um exame que a gente avalia nessas situações, na dúvida, que é o sangue oculto nas fezes, que a gente consegue perceber se existe algum vestígio de sangue nas fezes. Muitas vezes ele não está enxergando a olho nu. Nesse exame tem como identificar pequenas quantidades de sangramento no trato gastrointestinal. E nas mulheres, sangramentos genitais, é importante a avaliação. Porém, pode a paciente ter uma desordem no ciclo menstrual e também está ocorrendo esse sangramento, então é necessário o médico avaliar e ver do que se trata. Existe a possibilidade também de ser um mioma, que causa sangramento fora do período menstrual, mas devido à questão do câncer de colo uterino, é importante uma avaliação com o ginecologista e uma avaliação com o preventivo. A outra situação inclui a tosse com sangue, né? Muitas vezes você vê ali em um filme aquela tosse, o paciente com sangue nas mãos. Observar que existem outras situações, como a própria tuberculose, pode vir com esse tipo de tosse acompanhado de sangramento, mas deve ser avaliado também a possibilidade de ser um tumor, né? na parte respiratória, no pulmão. A outra situação inclui alterações de pele, né? Qualquer obstrução que ocorra a nível da bile, né? A gente tem um fígado e nós temos logo abaixo a vesícula biliar.
Então qualquer situação, qualquer tumor que esteja crescendo nessa região onde ocorre a drenagem da bile, essa bile impactada, ela pode ir para a corrente sanguínea, deixando a pessoa com a característica na pele, né, amarelada. Então é importante uma avaliação nesses pacientes que você percebe uma alteração na pele. Massas, de forma geral, qualquer massa que você observe, tanto na região do pescoço, na região abdominal, você palpou, você viu uma massa, um caroço, deve ser avaliado. Essa massa, ela pode ser um câncer, então o profissional médico ele vai avaliar e vai ver através de exames laboratoriais, exames de imagem, ultrassonografia ou tomografia do que se trata. A outra situação é a própria fraqueza. O paciente ele tem fraqueza, uma fraqueza intensa e não está relacionado muitas vezes com atividade física, porque muitas vezes a pessoa cansa, mas é porque a pessoa está ali em um período de estresse, a pessoa fez uma atividade física de forma intensa, perdeu noite, então é normal, lógico, ela ter uma fraqueza, levar alguns dias para se recuperar. Porém, se essa fraqueza se perpetuar, mesmo depois do descanso, então é importante o médico ir fazer seu check-up, ir fazer sua avaliação, pois o próprio câncer, essa própria célula que está ali se proliferando, né, em grande quantidade, ela consome muita energia. E essa energia que ela consome está tirando do organismo. Então o paciente ele pode vir acompanhado de fraqueza. Existem outras situações, até o próprio hipotiroidismo, ele pode causar uma fraqueza extrema na pessoa. Então veja que não é apenas o câncer. Alterações também de hipovitaminose, uma deficiência de uma determinada vitamina, pode estar causando isso. E principalmente, tanto no homem, né, a questão do rastreio do câncer de próstata, e na mulher, a questão do câncer de mama, é importante avaliar. Se você identificar qualquer massa, qualquer nódulo na região mamária, deve procurar um médico, né, o seu ginecologista, o seu clínico geral, o seu mastologista, para que seja solicitado exames para essa avaliação, mesmo se a paciente não está na faixa do rastreio. Então muitas vezes o paciente tem menos de 50 anos, então não está nessa faixa do rastreio, né? Acima dos 50 anos, o rastreio de câncer de mama, e acima dos 50 anos também para rastreio de câncer de próstata no homem. Lembrando que se o paciente tiver algum fator de risco, histórico familiar, hábito de vida, esse rastreio pode ser feito antes dos 50 anos. Se você percebe alguma alteração na mama, deve ser avaliado. Nem todo nódulo na mama, nem todo caroço é um câncer. Pode ser um tumor benigno, pode ser uma alteração da própria mama com características benignas. E no homem é importante a avaliação, pois se o paciente ele chega com algum sintoma urinário, dificuldade para urinar, jato urinário intermitente, fica parando, ou então uma urgência para a urina, ele não consegue prender por muito tempo a urina, é necessário uma avaliação. E junto com os exames de imagem, através do toque também retal, é importante também a questão do PSA. Então a gente vai dosar um exame laboratorial para também fechar o diagnóstico se se trata ou não de algum câncer. Lembrando que existem algumas situações na próstata que levam esse aumento também da próstata, levando uma dificuldade justamente em urinar, jatos urinário intermitente. Então, muitas vezes não está relacionado ao câncer, mas está relacionado a esse aumento natural da próstata. É o que a gente chama na medicina de hiperplasia prostática benigna, mas isso é o médico que deve avaliar. Então, nessa figura aqui, que vocês podem ver, a gente observa que qualquer alteração a nível da próstata, o canal, a uretra, né, que passa por ela, pode ter uma obstrução e o paciente tem uma dificuldade na parte urinária. Então, pessoal, de forma geral, foram essas situações que eu trouxe aqui para você, né, sinais e sintomas. Como eu frisei várias vezes durante o vídeo, existem várias doenças que podem estar relacionadas, sendo que não necessariamente é o câncer. Então é importante uma avaliação com o seu médico para que
essas situações sejam investigadas. Se você apresentar alguma alteração dessa que eu citei, não se desespere, mas precisa ir ao médico para que ele faça mais exames e identifique o motivo, né, do seu sinal e do seu sintoma. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse tema e a gente vai falar sobre quais são as principais pessoas. Existe um perfil de pessoas que tem mais chance de desenvolver o câncer. Além disso, como você pode se prevenir, diminuir as chances desse, mesmo você tendo um fator de risco, diminuir a chance de você desenvolver o câncer. Vamos falar também do BPA, que é uma substância presente no nosso dia a dia que, se você não tiver os cuidados necessários, você pode estar se contaminando com BPA. É uma substância presente no plástico e que, uma vez ingerido, misturado com o alimento, aumenta o risco de uma pessoa desenvolver o câncer. Então vamos falar no próximo vídeo sobre esse assunto. Até mais!